Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui para comentar mais uma sexta com vocês sobre a lição do dia da leitura diária. Então hoje comentarei os capítulos de 12 a 15 de Deuteronômio. Então vamos lá. Nós estamos vendo uma nova realidade do povo de Israel. Você deve ter percebido que agora eles já se fixaram na terra prometida, mas ainda tem muitos inimigos, alguns povos que eles não conseguiram libertar a terra de todos os moradores de lá. Então, nesses capítulos especificamente, a gente vai ter uma questão da reafirmação da identidade do povo de Israel. Por que que isso era importante nesse exato momento? Porque reafirmar a identidade de Deus era muito mais difícil porque eles viviam em povos pagãos, em meio a esse povo pagão, demonstrar quem era o Deus único era mais complicado. No capítulo 12, vai ter a questão da escolha de um lugar único da adoração. Qual que é a importância da valorização desse lugar único? Primeiro, esse povo veio de um período de peregrinação no deserto e a adoração era o tabernáculo, então não tinha uma fixação territorial. A partir do momento que eles se fixam em Canaã, passa uma necessidade de criar uma identidade de povo, porque no meio do deserto, o povo, de uma certa maneira, dependia de Deus e dependia de viver em comunidade. Agora que eles estão fixos em território e muito mais próximo a povos inimigos, era importante reafirmar um lugar, o que era o lugar de Deus, o que era a figura de Deus e qual que era a figura do povo que fez aliança com esse Deus único. No capítulo 13, reaparece a noção da questão de não se misturar com os povos pagãos, qual que é a questão de você continuar a adorar a Deus e adorar a Deus não no aspecto só de rituais religiosos, mas com a sua vida diária, com as suas atitudes diárias, com a sua própria alimentação. Por que isso? Porque na medida que esse povo deixava de seguir o que era destinado ao povo de Israel, eles acabariam indo para os povos pagãos. Lembre que nessa época a identidade era vinculada ao Deus que dominava aquela terra. Se eu fosse de uma sociedade diferenciada, eu adorava um Deus diferenciado e a minha identidade era daquele Deus. Não é igual hoje nós temos a noção de território, país, nação, governante. Naquela época era muito mais uma noção de a divindade que me governa, é ela que dá identidade. Então, na medida que o povo de Israel deixasse de ter características do povo de Deus e misturasse com os povos pagãos, era mostrar que eles estavam perdendo a sua identidade de nação. Então, por isso que esse tema é retomado. No capítulo 14, a noção discutida já em Êxodo e Levítico vem de volta a questão dos animais puros e impuros para a alimentação. Lembrando que aqueles animais impuros eram vinculados a cultos pagãos e por isso que eles não poderiam ser objeto de alimentação dos povos de Israel. E no finalzinho do capítulo 14 e no capítulo 15, a gente vai ver uma preocupação um pouco mais social. E o capítulo 14 vai falando um pouco da questão dos dízimos, das ofertas. A importância disso aqui vai ser ampliada. Não vai ser a questão só do reconhecimento da soberania de Deus, como estava sendo retomado no deserto. Aqui a noção um pouco maior. Dízimos são destinados a cuidar do local de adoração, do local único de adoração e também daqueles que cuidam, que eram os levitas. Lembrando que o povo de Israel era dividido em tribos e os levitas eram os únicos que não tinham posses. Por quê? Porque o trabalho dele era destinado ao templo, era destinado ao Senhor, era destinado a reconhecer a soberania de Deus. Então, quem deveria cuidar dos levitas? A própria sociedade. E os dízimos não seriam só destinados aos levitas, mas também seriam destinados aos órfãos e às viúvas. Eles teriam necessidades e por isso que o povo também tinha que cuidar desses desamparados, coisa que nós não percebemos em outras sociedades do período, coisa bem específica do povo hebreu aqui. E no capítulo 15, a gente vai ver que o povo de Israel tinha mecanismos, agora a gente percebe no desenrolar que eles não vão cumprir tão bem esses mecanismos,
mas mecanismos de equilíbrio social. Se uma pessoa tinha dívida, em determinados momentos, essa dívida deveria ser perdoada. E se você era escravo, depois de 7 anos, de 7 em 7 anos, era obrigatório o povo de Israel libertar seus escravos. E o engraçado é como o texto trata isso de uma forma bem interessante, que Deus fala assim: não fique preocupado em libertar os seus escravos, cuidado com a avareza, porque lembre que em um determinado momento da vida, da trajetória do povo, vocês também foram escravos, eu vos libertei e agora é a hora de vocês reconhecerem a minha soberania e dar liberdade para aquele que é escravo em suas mãos. E o que eu queria tirar de lição disso aqui? O povo de Israel ia viver um momento talvez até um pouco mais difícil que viver no deserto. Porque quando eles estavam no deserto, eles estavam de uma certa forma isolados e eles dependiam da adoração a Deus. Agora que eles viviam em meio ao povo, eles tinham que tomar muito mais cuidado com a aparência do povo da aliança. Eles tinham que tomar cuidado com a sua alimentação, coisa que no deserto era fácil, porque quem oferecia a alimentação era Deus. E agora eles teriam que tomar cuidado para não ir pelo caminho dos povos pagãos. E isso para os nossos dias diz muito, porque nós devemos ter cuidado também. Mesmo nós estando inseridos no mundo, nós não pertencemos ao mundo. Devemos ter características que relembrem a palavra de Deus, que relembrem a figura que domina a nossa vida, que é soberano, que é o Deus único, que deve ser adorado e reconhecido como o único objeto de adoração. E é muito difícil a gente pensar isso em nossos dias atuais, porque assim como os povos vizinhos, nem todos em relação ao povo judeu guerreava, enfrentava, assim também é a nossa vida. Nem todos que estão ao nosso redor estão nos enfrentando, mas devemos ter cuidado também com a questão da adoração a Deus e a demonstrar a característica desse povo, dessa adoração a Deus também. Então é isso que eu tenho para falar hoje. Espero que vocês continuem firmes na leitura e mais uma vez a pergunta: você tem lido a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?